Olá, estamos aqui novamente com a nossa parceira Grazi Pagana, nossa nutricionista. E hoje ela, como parceira do 50 mais e nutricionista 50 mais, ela vai falar para nós aqui sobre a saúde óssea, como melhorar a sua saúde óssea através da alimentação. Vamos lá, Grazi? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, ou boa noite, né? É um prazer novamente estarmos aqui falando no podcast de 50 mais. Hoje eu vou falar um assunto tão importante que são os nossos ossos, a nossa saúde óssea, né? Como a nutrição pode te ajudar a fortalecer os ossos. Já é sabido que nossos ossos são formados lá quando a gente é gerado na barriga da mamãe, né? Lá com a sementinha, já vem tudo formadinho. Mas, conforme vai passando os anos, a gente vai criando um desgaste natural dos ossos. E a alimentação, Malu, tem um papel muito importante na formação desses ossos. Fundamental, né? Fundamental. Vou falar novamente aqui. Vocês vão escutar a Grazi falar bastante, que é sobre os 5 pilares da boa saúde, de ter uma vida saudável. E a saúde óssea não é diferente. Alimentação, água, sono, exercício físico e banho de sol. Então, se a gente conseguir equalizar esses 5 pilares, a gente vai conseguir ter uma vida muito mais saudável. E com os ossos não seria diferente. E é de extrema importância a gente se preocupar, porque principalmente nós que já passamos dos 50, né? Aí os ossos começam, por natureza, né, a ficarem mais fracos, né? E pensar também, né, Grazi, que antigamente nós tínhamos uma alimentação totalmente diferente da nossa alimentação hoje, que o nosso solo hoje está pobre, né? Então, nossa alimentação já é pobre. Nós não tomamos. Eu ouvi você falar em banho de sol, eu estou aqui pensando, meu Deus, quando que eu saio para tomar banho de sol, para o exercício físico? É muito difícil. Então, eu, assim, estou com a vitamina D bem baixa e o médico mandou fazer exercício físico e tomar sol. O que que eu fiz? Eu tirei o horário, andar de bicicleta no horário que tem bastante sol, porque eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente não tem tempo. Não pense você, no próximo podcast, nós iremos falar sobre a reinvenção dos 50 mais. Porque olha aqui, eu estou com 65 e eu não tenho tempo, eu tenho muito trabalho para fazer, né? Então a gente não está tendo tempo de tomar esse banho de sol, nossa alimentação está pobre, não é que nós não comemos bem, nós até comemos bem, mas é o solo que está empobrecido, né? É verdade, Malu. A questão do banho de sol. O que acontece com o banho de sol? É imprescindível a gente tomar o sol antes das 10 da manhã. Para quê? Para que haja a absorção completa da vitamina D nos nossos ossos. Só que a gente esquece que quando vamos para o sol, a gente passa protetor solar. Quando a gente passa protetor solar, a gente perde grande parte dessa absorção de vitamina D. E a gente não sabe disso. Ah, mas eu já tomei meu sol, mas você passou protetor solar. Ou às vezes vestimos uma camisa de manga Pois é. comprida, longa, né? E preto ainda, que não absorve, Não né? absorve. Então, assim, a gente fica ali entre a cruz e a espada, né? Banho de sol, raios solares, protetor solar. E agora, o que eu faço? A gente pode, sim, tomar banho de sol antes das 10 da manhã. Agora, em Maringá, é muito quente, o sol é muito forte. Ainda nós não temos tanta poluição como nos grandes centros, mas o sol é muito forte. Então, vamos lá, 9 horas da manhã, um bom sol sem protetor solar, 15 até 30 minutos, apenas, gente. Não é ficar no sol exposto aos raios, né? Porque é prejudicial, dar câncer de pele. Então, assim, sol sem protetor solar. Outra coisa, Malu, que é uma dica que dão para quando a gente mora em apartamento, não consegue sair, porque caso do sol, tomar sol nas palmas das mãos. Uma grande absorção de vitamina D, a gente expor as palmas da mão, e a gente não toma sol assim, né? Não, você nunca viu ninguém andando assim, né?
Essa é novidade. Essa eu não sabia, Grazi. Então, a absorção de vitamina D ocorre nessas regiões também. É muito forte. E a gente não toma sol assim. Então, basta ficar 15 minutos com as mãos. Então, assim, Mora a em gente apartamento. fica no sol. Coloca lá no sol, numa janela que bata sol, 15, 20 minutos com as palmas na mão tomando sol. Uma ótima dica, pessoal. Não tem tempo para tomar sol, mas coloque então. Moro em apartamento, não tenho tempo para tomar sol das 9 às 10, então faça colocar as mãos lá para. Essa é boa, eu não sabia dessa, então eu já vou começar a praticar. É, sol na palma das mãos. Outra coisa que a gente sempre fala que são as vitaminas e minerais, tá? É indispensável a gente tem que haver uma interação entre todos os nutrientes. Não adianta só eu consumir o cálcio, eu não ter a vitamina D, não ter o fósforo, não ter todos os nutrientes, o magnésio, todos os nutrientes na mesma refeição. Eu não vou conseguir absorver. Então não adianta eu vir aqui e falar para vocês, come peixe e vou embora. Peixe com mais o quê? Né? Então a gente precisa estar sempre junto. Precisa do quê? Do trenzinho. O trem para funcionar, a gente precisa de combustível para a máquina funcionar. Então a gente vai precisar dos verdes. Então é sempre um peixe com um brócolis, com espinafre. Eles precisam estar sempre juntos. Aquela máxima de que quase todos os nutricionistas falam, né? Colocar 5 cores no prato, isso é verdade, então, não é mito? Isso é verdade, sempre. Se a gente conseguir chegar lá no nosso prato, colocar o cereal, que é uma aveia, pode ser uma quinoa, pode até ser o arroz, que seja integral. O feijão, olha só, a gente já tá com 2 cores. Sim. E eu comecei agora. Então, assim, a gente já tá com gema de ovo, outra cor. Espinafre, outra cor. E uma carne. Ou um peixe, um salmão. Gente, 5 cores. Então, isso é. Eu procuro fazer isso, porque eu sempre ouvi as pessoas falando, né, que ter 5 cores no prato é o que. Você não precisa perguntar, eu estou comendo. Que tipo de vitamina eu estou comendo? Basta colocar as 5 cores ali. Eu procuro fazer isto sempre, né? Mas nem sempre é possível. Quem come, principalmente quem passou dos 50, quais os cuidados que nós precisamos ter para prevenir a osteoporose? Prevenir a osteoporose. Vitamina D, falamos do sol, mas a gente também encontra vitamina D na gema de ovo, em alguns peixes, algumas verdes escuros. Então, a gente consegue através da alimentação também. Outra coisa que eu tenho uma receitinha, que são as castanhas, um mix de cereais. Eu sempre recomendo para as pessoas, para os meus pacientes, esse mix de cereais, porque ele vai ter todos os nutrientes ali. A gente vai ter magnésio, zinco e as vitaminas para poder... E fora a fibra. A gente também está falando aqui do sol, da vitamina D, e a gente não pode esquecer da absorção, que está no intestino. Se a gente não cuidar do intestino, que a gente entra lá no nosso segundo pilar, que é a água, a gente também não vai conseguir absorver nada disso da nossa alimentação. Grazi, você falando de intestino, quando eu morava no Japão, eu tenho um problema sério de intestino desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E aí, no Japão, eu fui procurar um médico para ver, porque eu estava com pólipo, né? Uhum. E ele falou algo que eu nunca vou esquecer. Ele falou, o brasileiro preocupa muito com o coração, doenças do coração, e não preocupa com o intestino. O intestino é tão importante ou mais importante do que qualquer outro órgão, porque é dali que você manda para todas as células, né? Então, o que você come e como faz esse processo dentro do intestino é de extrema importância. O que você me diz sobre isso? Então, As fibras, a água, o intestino. A gente já chegou lá no intestino, né? O intestino é onde acontece tudo. É o nosso segundo cérebro. É onde a vida acontece. É onde a absorção acontece. Onde a excreção acontece. É tudo absorvido ali e tudo mandado embora através do intestino também. Então, a gente precisa cuidar muito da saúde intestinal, Malu. Água,
Fibras, não adianta nada a gente ingerir fibras e não tomar água, porque elas fermentam, dá inflamação no intestino. Então, a gente precisa do prebiótico, do probiótico, da comidinha lá, das bactérias boas. Então, tudo acontece no nosso intestino. Tudo. É o nosso segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro. Ouvindo um outro japonês, não foi esse mesmo, ele falando que a grande maioria dos cânceres do nosso corpo, que aparece no nosso corpo, é derivado dentro do intestino, pela falta do intestino não funcionar corretamente, né? Então, eu achei bem interessante isso, porque a gente preocupa tanto com outras coisas e não preocupa com o nosso intestino. O nosso intestino, ele é totalmente inteligente. Então, nós temos lá, um tamanhão de intestino, né? Então, você imagina aquilo tudo dentro da gente. Eles são feitos com, imagine, como é? Elos, tipo correntes de elos, né? Então, ele é todo cheio de elo, de curvas. Então, imagine se isso não funcionar direito. O que fica parado nesses elos, dessa corrente? Por isso, a necessidade de tomar muita água para ir limpando. Por isso, a necessidade de tomar água, Malu. Existem alguns alimentos como linhaça. A gente sempre fala para consumir linhaça. Só que a gente não fala para você consumir linhaça pura. A gente fala para triturar. Por quê? A linhaça, o grãozinho, a gente consumir ela pura, sem passar sem cozinhar, sem deixar ela de molho, amolecer, ela, conforme você, in natura. Você consumir a linhaça, ela pode parar num elo desse seu intestino e inflamar. Porque ela é tão pequenininha e ela entra ali, ela não consegue mais sair. Então, por isso, não é só o nutricionista pedir ou o médico falar, coma linhaça. Você vai lá e vai comer linhaça. Tem que saber como comer esse alimento. Eu como linhaça todos os dias, tanto a dourada como a outra, mas eu coloco uma colherzinha da dourada e uma colherzinha da outra sobre o iogurte e como. Então, a gente tem que sempre deixar ela um pouquinho de molho para ela amolecer. Ou triturar ela ou triturar no liquidificador com suco, bater no seu iogurte, em vez de colocar ela inteira, bate com o iogurte no liquidificador. Ela precisa ser quebrada ou estar amolecida. Porque se ela parar num elo desse do intestino, ela pode causar uma inflamação. E uma inflamação pode vir a gerar um pólipo, uma úlcera, um pólipo pode virar um câncer. Então, nossa, são coisinhas que a gente... Quantas coisas pequenas que nós não sabemos, e aí, às vezes, sofremos pela ignorância, pelo o fato de não conhecer, porque até então eu não sabia da palma da mão, a absorção do sol pela palma da mão, não sabia que tinha que triturar a linhaça para não fazer mal, né? Não é não fazer mal, para evitar que ela caia em lugar... fique presa. Bom saber disso, porque agora em diante eu vou começar a fazer as coisas de forma correta. Quando a gente fala de alimentação, Malu, é muito fácil a gente ir pesquisar, né? Ir para o Google. E lá eles mandam a gente fazer infinitas coisas. Antes de você tomar alguma decisão de fazer uma dieta ou consumir alguma coisa para algum tipo específico, alguma patologia, procure um profissional que vai te orientar da forma correta. Porque tem a linhaça, existem as castanhas também, que a gente precisa estar muito atenta de onde elas são, para a gente poder estar absorvendo todo o magnésio dela. Não é qualquer semente que a gente pode estar consumindo. Me fala um pouco sobre isso aí, porque eu compro castanha. Apenas compro castanha em casa de produtos naturais. Tem diferença de um lugar para outro? Tem bastante diferença. Todas as vezes que a gente for comprar a castanha, a gente hoje tem a castanha do Brasil. Não é mais castanha do Pará. Mudou a nomenclatura. Porque em vários lugares do Brasil estão plantando castanha. Que é aquela castanha que a gente sempre recomenda, que é rica em magnésio, é excelente para a mulher que está na questão da menopausa, né? Só que o nosso solo, como a Malu falou lá no comecinho, ele está muito pobre. Por quê? A gente planta, arranca a plantação, não cuida do solo, planta outra coisa em cima. Arranca aquilo, não cuida. Né? E os agrotóxicos, tudo, né? Então tá ficando tudo muito pobre.
E isso está acarretando em todos os alimentos. A castanha é um exemplo clássico de que elas estão cada vez menos nutrientes. Então, todas as vezes que você for comprar uma castanha, a castanha do Brasil, procure sempre naquela loja de produtos naturais que você gosta, que você confia, pergunta lá pro proprietário, né? Para a pessoa responsável pela essa loja. De onde veio essa castanha? Todo vem de lá, granel, tem lá um... Ele tem que ter, né? A origem, de onde veio, que dia que foi, tudo. Então, tem lá uma etiquetinha. Dá uma bisbilhotada. Tem que estar lá escrito, castanha, origem, Pará. Essa é boa. Ainda é um dos solos mais ricos em magnésio até o momento. Então, se a gente quiser consumir nutriente, a gente tem que estar consumindo não só a castanha do Brasil, mas a castanha do Brasil que está vindo lá do Pará. Outra coisa que eu não sabia, né? A gente vai lá e simplesmente compra. Simplesmente o problema nosso é porque nós não perguntamos, nós não nos informamos, simplesmente nós vamos lá e compramos. Ou porque o vizinho falou, alguém contou. Indicou. Isso é muito comum nós fazermos. Eu faço assim e eu acho que muitas pessoas fazem isso. Vai lá, compra alimento porque alguém indicou e não está preocupado a origem desse alimento, né? Mas, Grazi, voltando aqui para a saúde dos ossos, que é o nosso tema hoje, quais os alimentos que você indica para os nossos ouvintes para que eles consumam esses alimentos para prevenção, para enriquecer seus ossos? Enriquecer os ossos. Então, vamos lá, Malu. Gema de ovo. Os verdes escuros são os espinafres, os brócolis, as couves, aquela couve de Bruxelas, que é a mais verdinha. A gente consegue os integrais, arroz integral, a castanha, as amêndoas, a quinoa. A quinoa é rica em proteína, em cálcio. A absorção dela é incrível. Quando a gente fala cálcio, a gente pensa no cálcio do leite. Não, já vi que não. Hoje mesmo eu estava lendo sobre isso. É muito pobre também de cálcio o leite. O leite, o nosso leite que a gente compra hoje, ele já não é mais leite. Sim. Ele tem mais coisas ali dentro né? Que não nos fazem bem. Que não nos fazem mal, bem. Né? Mais mal então, os derivados de leite, depende de onde é esse leite. Se é lá da fazenda, tudo bem. Mas a nossa absorção, nós não estamos preparados para absorver o cálcio do leite. A gente manda embora no xixi. Então, o nosso cálcio do leite não vai direto para a formação, vai uma porcentagem mínima para o osso, para a formação da massa óssea. Mas o que vai para a formação da massa óssea são dos verdes escuros. A absorção e formação de massa óssea você vai achar no espinafre, no brócolis, na couve de Bruxelas. Olha que espetáculo de informação. A absorção é 100%. Porque nós estamos aí... eu tenho que tomar leite para os ossos, é cálcio para os ossos. Então, a absorção aí é mínima. Onde nós vamos encontrar bastante absorção no couve. Eu adoro couve, mas principalmente naquele couve verde escuro, que é o melhor. No verde escuro, no brócolis. Então, e junto sempre uma vitamina C, que é o limão, os cítricos, evitar na mesma refeição que tenha o cálcio, cozinhar coisas com ferro, que é carne vermelha com couve, porque a absorção ela fica meio comprometida, o ferro ele quebra o cálcio. Então a gente tem que estar sempre o quê? Uma dica, feijão, cozinha com abóbora. Vai pegar o ferro do feijão, vai enriquecê-lo com o cálcio da abóbora e junto dentro do nosso organismo vai ter uma absorção. Agora, você consumir isolado, sem cozinhar junto, a gente se perde muito nutriente. Meu Deus! Antigamente, nossos pais faziam abóbora com feijão e a gente achava aquilo horrível. Mas era tudo com osso forte, né? A gente achava horrível comer aquela comida, feijão com abóbora. Meu Deus, eu não sabia disso. Feijão com abóbora é riquíssimo. Outra coisa, Malu, que a gente não pode esquecer são os exercícios físicos. Mas aonde que o exercício físico vai ajudar na formação dos ossos, né?
Porque o exercício físico, quando a gente pensa em exercício físico, a gente está só queimando gordura e fazendo massa magra, músculo. Não, ele faz ativar as células que formam os ossos. Então, o exercício físico, que é lá o nosso terceiro pilar da nossa saúde, é o que vai fazer ativar as células. Nosso osso, ele é composto por inúmeras células. A massa óssea são células. E isso é ativado através do exercício físico. Então, uma alimentação rica em vitamina D, vitamina K, fósforo, magnésio, ômega 3. O ômega 3 é O importantíssimo. ômega 3 é importantíssimo para tudo, mas como a gente está falando do osso aqui agora, ômega 3, ele é anti-inflamatório. Então, a partir do momento que ele é anti-inflamatório, ele vai contribuir naquela massa óssea, porque qualquer dano no osso vira uma inflamação. O que são? A osteoporose é o quê? É um desgaste do osso, que é uma inflamação dentro lá, que daí depois vem a osteopenia, que é a inflamação do osso, que é através da osteoporose. Então, assim, uma coisa através da outra. Quando a gente nasce lá com o nosso osso, a gente não cuida durante a vida, estamos com 50 a mais, a gente só vai desgastando. O peso normalmente vai, depois dos 50, o nosso peso, querendo ou não, por mais dieta que façamos, ainda o peso continua um pouco, né, acima do que a gente estava acostumado quando tinha menos de 40, né? E aí vai pesando sobre os ossos também, que vai acarretando esse tipo de... Até trinca. Eu tenho um problema sério no joelho. Sérios mesmo. Sempre tive. Não é por causa da idade. Sempre tive problema sério no joelho. E aí, o médico me passou fisioterapia, andar de bicicleta, porque ele pediu para fazer... Exercício físico. Fazer bicicleta, mas eu já gosto de andar de bicicleta. E fazer natação ou hidroginástica. Eu amo natação. Então, assim, são coisas que para prevenir. A prevenção, pessoal, é mais importante do que tentar curar depois de tudo já está arrasado, né? Já está com certeza. comprometido. Então, prevenir comendo alimentos de qualidade, procurar sempre um alimento orgânico. Eu acho que é muito importante pensar nisso também, do alimento orgânico. Fazer exercícios, tomar sol e muita água, não é, Grazi? Muita água mesmo. A gente não pode esquecer nunca da água. Eu sempre lembro todo mundo, todo dia, de tomar água. Então, a gente tem que estar lá, nossos alimentos. Vitamina A, não esquecer do complexo B. A gente tem que estar com a alimentação balanceada. Vitamina C, vitamina A, vitamina D, complexo B, B1, B2, B6, B12. Então, tudo isso forma os nossos ossos e deixa ele mais forte e melhora a nossa qualidade de vida. Grazi, e assim, nós pensamos... Eu vi uma pessoa falando... Eu vou falar de japonês mesmo, que é médico japonês, quase sempre eu vou em médico japonês, e como eu vivi muito tempo no Japão, e os japoneses, eles costumam plantar suas próprias hortas. Todos eles têm uma hortinha na frente, é mais na frente, que as casas lá são feitas mais recuadas, e na frente nós aqui plantamos o nosso jardim, grama. Lá eles plantam hortas na frente da casa, né? Flores também, mas tudo misturado. Então, eles costumam dizer assim, que nós brasileiros gastamos mais na farmácia do que na alimentação, na horta. Na horta, né? Na frutaria, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, isso é verdade, nós gastamos muito na farmácia, porque aí é mais fácil você ir lá na farmácia e comprar o complexo B, comprar a vitamina C, comprar as vitaminas que estão faltando. E o pior de tudo isso, pessoal, não façam isso. Compra pela indicação da comadre, do vizinho, do parente, sem procurar um médico para ver fazer um exame sério para ver o que está faltando, o que você precisa suplementar, né? Então, assim, o remédio que serve para a sua vizinha, sua mãe, seu pai, seus parentes lá, não precisa ser, não é para você comprar e fazer igual.
primeira dica é essa, não é para comprar remédio que outros indicam. Faça um exame médico, procure orientação de um especialista, procure um nutricionista, nós temos aqui a nossa nutricionista 50+, que vai ajudar a criar um cardápio, né, Grazi? Sim. Criar um cardápio balanceado né? E uma coisa muito importante, é um cardápio individualizado. Sim. É assim que eu trabalho. Cada indivíduo é um. Não existe, não tem receita de bolo quando se trata de nutrição e de saúde. O que faz bem para Malu não faz bem para mim, não faz bem para você, cada um é um. Então a gente precisa estudar a pessoa individualmente. Grazi, nós estamos chegando no nosso final aqui, nosso podcast, nós diminuímos um tempo para não ficar cansativo. Eu não sei vocês, pessoal, mas eu acho que pessoas da minha idade gostam muito de ouvir, de falar e de ler. Mas eu estou numa fase assim que, quando os vídeos são muito longos, eu coloco no velocidade máxima para entender. Então, nós aqui, eu e a Grazi, nós concordamos em fazer pequenos podcasts, né? Palestras com tempo mais reduzido para que você possa absorver tudo sem ficar enjoativo, sem ficar chato, tá? Então, nosso aqui é 30 minutos e a Grazi vai deixar um conselho. Que conselho você daria para os 50+? E também você pode encontrar todas essas dicas no Instagram da Grazi. Meu Instagram é @ Grazi Pagani, Grazi com Y. E eu vou estar lá. Qual dica, qual conselho você daria para os 50+? Você falou da questão, Malu, dos japoneses, né? Uma coisa que brasileiro quase não utiliza é a alfafa e os broto de feijão. O japonês utiliza bastante broto de feijão, muito, né? Muito, eu adoro broto de feijão. É excelente. Então, olha só, a dica agora. A alfafa eu nunca comi. Ou se comer, não sei. É um verdinho bem fininho. Ele fica sempre nos frios, assim. Ele é bem escuro, ele é rico em cálcio, gente. Já comprei, então, pelo menos 3 vezes por semana. Broto de feijão, alfafa, a soja, para poder manter os seus ossos fortes. Então, os japoneses, eles comem muita soja. E lá eu comia muito, porque eles plantam ali no próprio quintal e é muito gostoso. É diferente da nossa soja aqui, nossa soja, porque lá eles cozinham as favas, né? Não sei como que chama aquela. E a gente come aquilo lá só cozido na água mesmo e come naturalmente, né? Não é. E também comemos também bastante tofu, que é a base de soja, né? Eu como bastante tofu e o broto de feijão. Mas você que não tem esse costume, começa a comprar o tofu, que é queijo de soja, e faça uso. O tofu, ele não tem gosto de nada. Então, assim, você compra, você vai dar o seu gosto para ele. Eu já coloquei alho tostadinho por cima, com cebola, com salsinha, com cheiro verde, com hortelã, limão. Gente, é uma delícia, porque é o meu sabor. É eu que estou dando sabor para o tofu. E é rico em saúde. Então, meu tofu eu faço da mesma forma que os japoneses fazem. Eu compro o tofu toda semana. Então, aí você tira aquela água que vem dentro do tofu, corta em pedaços, coloca ralo o gengibre. Olha. Ralo o gengibre, coloca em cima e coloca o shoyu. É só assim que nós comemos. Aí a gente come com arroz. O arroz branco. Ai, que delícia. Amo tofu. Então, ficou a dica. Tem muita coisa, ainda falta muita informação ainda. Você que está interessado na saúde óssea, entre em contato lá comigo, que tem muita dica ainda para passar. Se tiver alguma dúvida, vá no Instagram da Grazi ou no Instagram 50+ _ em foco. E deixa a sua pergunta. Isso. Ou então no YouTube, onde você está assistindo agora, Malu Alves Mentora e 50+ em foco. Deixa a sua pergunta que a Grazi vai passar para você responder suas dúvidas. Isso mesmo. E quiser agendar um atendimento, chama lá no direct do Instagram. Muito obrigada
Tem por hoje é só, né? Sim. Vamos terminando por aqui. Eu agradeço a Grazi mais uma vez por todas essas dicas. A Grazi está conosco em todos os podcasts e também lá no YouTube, também no Instagram 50 mais. Ela está lá como participante ativa, né, Grazi? Me auxiliando, nos auxiliando. Então, qualquer dúvida, só ir lá e deixar o seu comentário. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por tudo, obrigado pela sua audiência e não esqueça de ir lá no YouTube, curtir, comentar e salvar, tá bom? Muito obrigado.